Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Vocês já me conhecem, sou Marina Toscano, psiquiatra. Hoje estou recebendo aqui um convidado mais que especial, um amigo, Michel Haddad, médico psiquiatra, que manja muito do assunto que a gente vai falar hoje. Michel, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente hoje, com o pessoal da AMPSE. Só tenho a agradecer. Marina, super prazer estar aqui com vocês, pessoal aí que nos assiste. Gostaria de parabenizar, né, vocês por essa iniciativa da AMPSE, o podcast, trazendo aí temas super relevantes sobre saúde mental e as áreas correlatas, né? Pessoal, eu estou muito empolgado que a Marina aqui me convidou para falar de um assunto que eu adoro, que eu estudo bastante e que eu acho bastante atual também. E que eu acho, inclusive, que eu devo ter esse negócio aí, hein? Não sei, não, a gente vai descobrir aqui. Hoje a gente vai falar do quê? De síndrome de burnout. E é isso. Daí o pessoal tem falado muito, tá na mídia, tá na boca do povo. Fala um pouquinho pra gente, Michel, o que é, afinal de contas? Isso é uma doença? Do que se trata? Olha, Marina, o conceito de burnout, ele é um conceito antigo, né? Mas que ganhou muita visibilidade, principalmente com a pandemia, né, pessoal? Então, como é um conceito, e aí a gente já começa a falar especificamente sobre o que delimita, né, esse termo que é o burnout. Ele é um conceito que está exclusivamente ligado ao trabalho. Né? Só o trabalho? Só o trabalho. Quer dizer, se eu estou ali esgotado no meu trabalho doméstico, eu estou fazendo o meu mestrado, estou lá cansada de todos aqueles artigos para ler, para estudar, aí não? Não. Ele é uma questão de uma falha de gerenciamento do estresse relacionado ao trabalho. Esse é o conceito clássico de burnout, tá? Inclusive o conceito aí dos códigos diagnósticos. O que, né, lógico, suscita aí uma crítica, né? Porque nós temos uma série de condições que o indivíduo ele apresenta a sintomatologia do burnout. Então, por exemplo, uma mãe, né, que está ali cuidando dos seus filhos, trabalhos domésticos, mais o trabalho, uma rotina muitas vezes aí exaustiva de trabalho, de cuidados. E ela tem a sintomatologia do burnout, mas não pode ser alocada nessa característica, nessa categoria diagnóstica, porque não está relacionado exclusivamente ao trabalho. Então, isso é um ponto, tá? Agora, por que eu falo sobre isso? O que isso, né, trabalho, impulsionou o burnout? Por conta da pandemia. Uma vez que nós temos relações muito mais estressantes de trabalho, né? E muito disso, em parte, por conta da questão digital, né? Da perda dessa fronteira, dessa delimitação entre o meu subjetivo e o trabalho. Então, como a gente tem um overlap dessas duas instâncias, eu acabo tendo um estresse maior com relação ao trabalho. Quer seja por cobrança maior, pelas próprias relações profissionais, né? Metas, mas principalmente pela falta de divisão. Né? O trabalho invadiu nossa casa e com isso, então, aquilo que se relaciona patologicamente relacionado, linkado com o trabalho, a gente vai ver aí um aumento de fala sobre esse tema, no caso, o burnout. Né? Você estava falando e eu me lembrei de vários casos, tive vários pacientes, acredito que vocês também tiveram esses relatos aí nos consultórios de vocês, dizendo assim, olha, com a pandemia, com essa coisa digital, eu achei que eu ia trabalhar menos, mas na verdade eu trabalhei muito mais, porque aí eu não tenho horário para responder o WhatsApp, não tenho mais horário para responder e-mail, eu estou trabalhando o tempo inteiro. Então os pacientes chegaram contando isso, nessa experiência da pandemia, que foi muito mais desgastante. Ok, você não fica lá no trânsito, talvez você não tenha que se arrumar, você coloca só a parte de cima ali da roupa para fazer a reunião, mas esse limite que você está falando, ele começou a ficar bagunçado. Exatamente. Né? Mas assim, se a gente for entrar especificamente nessa face do burnout e essa nova relação de trabalho, por que o burnout se encaixa muito bem? Porque quando eu não tenho esse limite bem preciso, bem definido, eu não sei quando isso termina. Ou seja, eu fico conectado direto, full time, né? E isso está diretamente relacionado com um pilar central do burnout, que é o esgotamento. Ou seja, se eu não consigo desligar, se eu não consigo gerenciar, e aí vem o conceito do burnout, o gerenciamento do estresse, eu não consigo gerenciar esse limite, por exemplo, essa desconexão, né? Eu tenho uma falha aí, provavelmente, que pode culminar no burnout, que é o esgotamento, que é um dos pilares centrais do burnout. Agora veja,
Esse é outro dado importante. Mas fala assim, puxa vida, Michel, o indivíduo ele pode falar não, né? Acabou minha jornada de trabalho. Agora, num cenário pandêmico no qual eu dependo, né, do meu trabalho, imagina. Com todas as inseguranças que vieram, né? É muito mais difícil de eu colocar esse limite. Sem dúvida. Então, assim, os indivíduos, os funcionários, de modo geral, ficaram mais vulneráveis a essa condição, tá? Então, isso é uma questão que eu acho que fez ventilar mais, disseminar mais o termo burnout, essa questão da nova relação de trabalho aí que foi gerada na pandemia. Mas tem uma questão importante também, Marina, pessoal, que se refere a CID-11, a nova classificação das doenças. Eu queria perguntar para você sobre isso, porque saiu na mídia aí, olha, a CID-11, né, que é a nova classificação que veio aí para falar das doenças, né, a reformulação disso, tá falando de burnout, antes não se falava disso, é verdade? Pois é. Então, para chegar na CID-11, a gente vai voltar um pouco, né? O conceito do burnout, ele foi escrito a primeira vez, não foi nem em livro médico. Foi na poesia shakespeariana. Você pode... Esse cara é muito culto, gente. Shakespeare escreveu isso, né? Que faz parte lá de um texto dele, onde ele coloca que a mulher lá em questão foi consumida pelo amor, assim como a palha queima. E o termo de consumido que ele usou, o termo em inglês foi burnout. Ou seja, o burnout, ele tem como pilar central, como já foi dito, o esgotamento. O consumo, né? Exatamente. Essa queima por completo. É eu queimar até não ter mais nada a ser queimado, a produzir fogo, né? Então, isso foi descrito, introduzido na literatura, né, por Shakespeare. E depois, a gente foi tendo relatos de caso desde os anos 50, 60, até que em 1974, Freudenberg descreve, né, um caso e coloca como título desse paper, desse artigo, Staff Burnout. E todo mundo deu muita ênfase para o termo burnout e não para o staff, né? Mas olha só que interessante, até do ponto de vista semântico, né, de como que a gente vai pegando esses termos médicos, né, da literatura, e nós vamos fazendo transformações nesses termos, valorizando mais alguns termos em detrimento de outros. Por que o staff ficou de lado? Né, pessoal? Corriqueiramente, a gente usa esse termo staff para determinar alguém que ajuda, que dá suporte, não é? O staff do cantor fulano de tal, né? Assim, a Marina tem um staff, viu? Tenho, não tô sabendo, não. Então, é aquele que dá suporte. E o burnout, o indivíduo com burnout, ele perde sustentação. O staff, a etimologia da palavra deriva do italiano, né? Que é estafa. Estafa em italiano é estribo. Estribo do cavalo, que é aquele que dá sustentação. Tanto é que o termo perdere la staff, que é perder a estribeira, a gente fala isso, né, em português, sim. Perdeu a estribeira, vem do perdere la staff, que é do italiano, ou seja, perdeu a sustentação. E o termo estafa, ele é correlato com o termo médico. O que é estafa? É um indivíduo que talvez tenha burnout. Sim. É um termo antigo. O cara está estafado. Cansado, destruído. Exatamente. Inclusive, se você vai buscar literatura, você vai encontrar lá estafa ou síndrome de burnout. Indivíduos com estafa profissional. É um termo delimitado já nos artigos médicos sobre essa condição de esgotamento. Mas por que o burnout que foi impulsionado? Por que o burnout ficou famoso? Primeiro, porque os artigos subsequentes, eles valorizavam mais o termo burnout, dessa queima, do esgotamento. E na classificação das doenças, né, e não no capítulo dos transtornos mentais, isso tem que ficar claro, o burnout está na classificação das doenças, na CID, Classificação Internacional das Doenças, mas não no capítulo dos transtornos mentais. Está no capítulo relacionado a condições que levam o indivíduo ao contato com o sistema de saúde. E lá nesse capítulo, o burnout, na CID-11, ele já aparecia. Só que ele aparecia como esgotamento. Então, que é sinônimo, esgotamento, estafa, burnout. Na CID-10, né? Na CID-10. Está lá. Z73.0. E aí, como uma condição que leva o indivíduo em contato com o serviço de saúde. Na CID-11, que não foi traduzido ainda, oficialmente... É só que arrisca, né? Já apareceu algumas coisas aí, mas oficial não tem nada, viu, gente? Não tem nada. O termo está burnout, porque está em inglês.
E aí teve uma confusão. Olha só, então o burnout entrou na CID-11, apareceu. Não, mas já estava na CID-10. É que a CID-10 lá de 1993 já estava traduzido. Então não é que apareceu agora. Mas tem um detalhe. A CID-11, ela desta vez delimita o conceito de burnout. E ela colocou vários especificadores, né? Tem várias coisas para você chegar a esse diagnóstico. Não é uma coisa assim, tô estafado no trabalho, ponto, né? Tem várias coisas que você precisa analisar, inclusive o ambiente de trabalho, Exatamente. Conta um pouquinho, Brandi, quais são esses sintomas que eles colocaram lá? O próprio Freudenberg, no 174, ele já coloca o que a gente entende até hoje. Até hoje nós usamos esse conceito, que é o tripé do burnout. Então, o indivíduo esgotado, esse é o principal. É você perder a energia, o esgotamento relacionado ao trabalho. O segundo é a perda de empatia. Também é utilizado um termo que eu acho que não é tão bom, que é a despersonalização. Mas assim, também o pessoal às vezes usa cinismo, mas é que é a perda de empatia, ou seja, você não tem mais aquela ligação afetiva com o trabalho. Isso é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a perda de funcionalidade. Então eu não consigo render mais como eu rendi. Então você tem esses 3 elementos cardinais. Só tem um, então, hein? Só tô esgotada, só? Então esses são os principais. Esses são os principais. E o que mais que aparece? Nesse contexto, a Christina Maslach, que foi uma grande pesquisadora, ela fez o Maslach Burnout Inventory, que você tem lá o questionário de burnout. E aí você vai pontuando tudo. Então a questão do ambiente de trabalho, tanto que você está engajado, não tá, o quanto que aquilo é pesaroso para você. E aí você vai pontuando, tem a pontuação de Maslach. Mas na CID-11 eles colocam esses 3 itens, tá? Isso então é a primeira vez que você delimita. Contudo, né, e aí a gente entra num ponto que é super delicado, porque também há uma confusão entre critério diagnóstico, entre legislação, que é a seguinte: o critério diagnóstico, CID-11, coloca lá que é um problema que não foi adequadamente gerenciado no ambiente de trabalho. Mas, Marina, esse falta de gerenciamento ele pode ser por culpa do indivíduo ou por culpa do ambiente de trabalho, ou pelos dois. Você tem indivíduos mais vulneráveis, indivíduos menos vulneráveis. Você tem ambientes mais estressores, ambientes menos estressores. Então você pega um indivíduo que é mais vulnerável no ambiente mais estressor, maior risco. Menos vulnerável, menos estressor, menor risco. Mas não coloca que a culpa é do trabalho. Então, o nexo causal. Olha, isso foi causado. Relaciona-se com o trabalho, mas a causa não necessariamente é o trabalho. Em 1999, tem uma portaria do Ministério da Saúde que relaciona, né, as doenças relacionadas ao trabalho ou dita ocupacionais. Ou seja, são doenças que podem serem atribuídos ali o nexo causal com o trabalho. E burnout está lá. Síndrome de esgotamento profissional. Inclusive, só fazer um parênteses, tem uma coisa interessante, para vocês entenderem a dimensão dessa categoria, onde está o burnout, vocês vão encontrar lá, por exemplo, falta de lazer. Está lá na CID. Porque a CID, mais que classificar doenças, ela quer gerar dados epidemiológicos. Então, nem tudo que está na CID, a princípio, é doença. Tá? E o burnout ele não está alocado como doença. Pode ser que daqui a pouco ele venha. Aí você pode falar, Michel, mas clinicamente é indistinguível. A gente pode falar disso até. A fronteira entre burnout e depressão, tem uma aula que eu gosto muito de falar sobre isso. Mas é uma condição pela CID, mas pelo Ministério da Saúde é uma doença. É uma condição médica patológica que se relaciona com o trabalho. Porém, para você atribuir o nexo causal do tipo é o trabalho, você tem, como você estava dizendo, Marina, que levar em consideração uma série de fatores, né? Então, a análise criteriosa desse ambiente de trabalho, histórico, a relação de trabalho, o que foi feito para prevenir, os sintomas. Então, assim, não é tão simples você atribuir o trabalho como nexo causal de uma condição de burnout. Muito interessante isso, porque senão fica complicado, né? Olha, é tudo culpa do trabalho e bem, não é bem assim, tem um monte de coisa em jogo. Muito legal. Agora, pensando nos colegas, né, da psicologia, que muitas vezes são a porta de entrada desses pacientes no sistema de saúde, né, para o cuidado da saúde mental, como que um profissional
pode identificar sinais e sintomas relacionados ao burnout lá no setting deles? Acho que isso é muito importante. Como é que eu identifico esse paciente? Primeiro, assim, que o profissional da psicologia tem um trabalho fundamental e que, no meu ponto de vista, ele está sendo muito limitado no ambiente de trabalho. Por quê? Muito se fala do diagnóstico ambiental. Então, o colega vai lá, avalia o ambiente de trabalho e aí coloca ali os fatores de risco para os transtornos mentais, né? Então, a falta de cultura com relação à lida ali, as relações pessoais, cultura que eu digo assim, né, de ter um bom tratamento entre as pessoas, a questão da educação interpessoal, os cuidados, né, subjetivos. Tem uma questão assim, falta de política de atividade física, por exemplo, na empresa. Aí as questões burocráticas, trabalho estressante, digo metas, volume de trabalho, condições inóspitas, tudo isso. Aí você vai elencando todos esses, a própria saúde física do indivíduo também, todos esses fatores e fala, aqui você tem um ambiente de alto risco ocupacional para uma série de condições, inclusive para burnout. Isso as empresas fazem, a gente observa isso. Agora, todas aquelas observações e sugestões de intervenções que muitas vezes são feitas não são levadas a cabo. Não vai até o fim. Para ali. Então, isso é um problema. Você realmente desenvolver um programa que seja capaz de gerenciar esse estresse, tanto pelo trabalho, pelo empregador, mas tanto também pelo profissional, pelo esse indivíduo, esse sujeito que está envolvido nessa relação. Bom, então a gente começa num primeiro ponto, que é fator de risco. Estou trabalhando no nível de prevenção, né? O que pode acontecer que pode me levar ao burnout. E eu já disse que muitas vezes a gente faz a identificação desses fatores, mas infelizmente a gente tem uma limitação com relação a quais estratégias eu vou implementar para diminuir esse risco. Isso é um ponto. Outro ponto, detecção precoce. Então, assim, a identificação precoce desses elementos, né, elas podem sim serem suficientemente capazes de mitigar o aparecimento da doença, do transtorno. Ou seja, se eu vejo um indivíduo que ele está insatisfeito, geralmente isso é coletivo, né? Não é só um. Uhum. Então, ele está insatisfeito, ele está cansado mais do que pode, ele está perdendo a empatia com o seu trabalho, não consegue mais render, algo está errado aqui. E aí você começa a fazer intervenções individuais para entender o contexto desse indivíduo, mas também populacionais. Esse grupo, esse time, como é que está? Né? E aí tentando esmiuçar essa relação para ver onde está o estressor. Bom, uma vez você feito isso e se aproximou de um diagnóstico, né? Aí é propor o tratamento. Quando a gente fala de tratamento de burnout, é impossível a gente não falar da clínica do burnout novamente. Por quê? Você tem um overlap de sintomas, então a sobreposição de sintomas é até 50% em comparação com depressão. Uau! Então deve ser para o profissional bem difícil, às vezes, saber o que é o que. Há quem diga, autores consagrados, que o burnout é uma depressão relacionada ao trabalho. E que se o burnout é grave, ele é indistinguível da depressão. Então, você pega uma pontuação de Maslach com uma gravidade alta, ele é indistinguível da depressão. Fato é que o indivíduo que tem um burnout estabelecido, ele frequentemente tem sintomas que são suficientes para você fechar um diagnóstico de depressão. O tratamento medicamentoso, então, ele é diferente da depressão, porque a gente não vai ter uma especificidade terapêutica do ponto de vista farmacológico para burnout, que satisfaça ali a especificidade dos sintomas de burnout. Ou seja, você vai tratar basicamente com antidepressivos, né? Talvez aí os mais serotoninérgicos, tem alguma evidência com relação a isso, então sertralina, fluoxetina, estalopram, paroxetina, fluvoxamina, os serotoninérgicos comuns, os inibidores da recaptação seletiva de serotonina. Aliás, quem quiser saber mais sobre isso, tem uma aula específica disso lá na AMPS, né? E, claro, a intervenção fundamental, que é a intervenção psicoterapêutica. Isso aí, eu acho que sem isso não dá, né? Assim, não dá. Não adianta só dar remédio. Eu tenho falado isso em vários podcasts nossos aqui, que a gente recebe tanto convidados da psiquiatria quanto da psicologia, e é unânime, né, gente? A gente tem que fazer um trabalho em conjunto, porque isoladamente não vai resolver. Então tá falando, poxa, tem que aprender a gerenciar estresse.
remédio nenhum vai fazer isso por você, né? Não adianta você dar uma pílula lá e plim, agora eu gerencio super bem. Como que é esse contato psicoterápico? Como que é esse tratamento? E olha só que interessante. Nesse ponto, nós temos uma distinção talvez mais clara da depressão. Por quê? Porque a depressão é multifatorial. O ambiente pode influenciar? Pode, mas até o ambiente é multifatorial, pode ser esses múltiplos estressores ao longo de um tempo. O burnout ele é muito específico. Exatamente. Ou seja, a intervenção muitas vezes é mais pontual, né? Então a gente consegue olhar para esse indivíduo com um parâmetro melhor com relação a quais medidas nós temos que tomar para ter um resultado preventivo, ou seja, para o indivíduo não ter burnout de novo, que ali ele já teve, né? É lógico que vai ter toda aquela questão do recovery, né? Dele melhorar, sair desse quadro, estratégia de enfrentamento e tudo mais, mas essa postura nova, ela é muito mais relacionada a um próximo, a ser a prevenção, porque esse indivíduo ele vai continuar no mercado de trabalho. Não dá para pegar férias eternas? Exatamente. Então, assim, essa gestão. E às vezes até um processo dinâmico, né? Porque na psicoterapia ele vai gerenciando esse processo de estresse que ele está inserido. E mais do que isso, é justamente com a ajuda profissional, e aí no caso da psicologia, para entender bem qual é a real responsabilidade do indivíduo sobre os seus sintomas. Será que isso aqui é só meu, é do trabalho? Então, é uma linha muito tênue. Porque às vezes só o trabalho. Às vezes, não é o indivíduo. Então, chega nesse ponto e fala assim, olha, talvez a melhor intervenção seja você trocar de trabalho. Sim, já aí muda. Né? Então, assim, é muito delicado, é caso a caso. O medicamento, ele é mais amplo, é genérico. Então, assim, a gente não tem uma especificidade terapêutica. Agora, a intervenção psicológica, a psicoterapia, ela é muito customizada, né? Então vai de acordo com o perfil daquele paciente, o que ele está trazendo, as demandas dele. E realmente, sem isso fica muito difícil, né? Porque aí esse esgotamento não tem fim. Então tem que tratar, tem que aprender. Eu acho que é um aprendizado, né? Essa terapia é mais um aprendizado de gerenciamento de estresse, de emoções e de entender realmente o que está acontecendo. Se é do trabalho ou não, mais do indivíduo ou das pessoas que estão ali naquele ambiente, enfim. Tem bastante variável, né? Não, exatamente. E assim, é interessante que a gente tem que aproveitar essa onda, né? Justamente para pensarmos não só na questão do trabalho, mas ampliar esse termo, e eu acho que isso é fundamental, para outras condições. Então, tem artigos publicados, pessoal, que remetem a maus tratos infantis versus mães com burnout. Porque a mãe burnout cansada, por exemplo, esgotada, com falta de empatia, perda funcional, ela está muito mais vulnerável, por exemplo, à prática de maus tratos infantis. Então, olha só a dimensão, aonde pode chegar esse problema. E não dá para restringir só isso ao trabalho. É muito míope uma visão nesse sentido. E mais do que isso, que essas novas interfaces de trabalho, elas também se expandem para estudo, até de relações pessoais, familiares. Veja, o número de informações que a gente está sendo submetido no nosso dia a dia. Isso tudo leva ao quê? A um aumento de uma atividade cerebral para eu dar conta de diversos estímulos. Isso vai gerar um cansaço. Então, mais do que a gente pensar nas relações de trabalho e tudo mais, é pensar nos limites da minha relação com o outro, da minha relação com o mundo, a delimitação do sujeito. E isso é psicoterapia pura. Não vejo, imagina. Tem nada além de psicoterapia aí. Né? Ou seja, onde eu termino, onde o mundo começa, ou vice-versa. Né? E mais do que isso, e como que eu amplio a minha capacidade de falar não. Né? Falar, meu limite é esse. Aqui não vou mais. De como que isso é protetivo. Né? Então, o burnout, eu acho que ele é uma onda que a gente pode surfar muito bem para ampliar a visão e, claro, propor aí uma série de intervenções que vão melhorar a qualidade de vida a nível populacional. Aí não é só do indivíduo, né? Sim. Mas relações mais saudáveis e provavelmente até com menor incidência de outros transtornos mentais. Porque indiretamente eu falei do maus trato está relacionado, se é psiquiatra da infância e adolescência, sabe melhor do que ninguém isso, o impacto disso. E outra coisa, o indivíduo com burnout, eu falei de depressão, mas vai ter transtorno de ansiedade,
abuso de substância, insônia, e por aí vai. Então a gente vai ter alterações até patologias físicas, né? Como, por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão, tudo isso se relaciona nesse contexto de aumento de estresse, levando ao sofrimento, aí o distress, né, do inglês, levando a quadros que, apesar de psicopatologicamente eles não estão bem definidos, né? Mas clinicamente são muito bem definidos. São claros, né? São claros. E muito relevantes, porque levam um sofrimento e um prejuízo grande. Olha, eu adorei o nosso papo. A gente poderia ficar horas e horas e horas aqui, mas eu acho que já deu para clarear bastante. Então, acho que dá para o pessoal que está assistindo a gente saber muito bem do que se trata agora, da importância da psicoterapia. E queria deixar você com as suas considerações finais antes da gente encerrar. Legal. Marina, inicialmente, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado você aí que está nos assistindo, né? E olha, a minha consideração é até um pouco assim petulante, né? Mas é convidar você para disseminar isso que a gente falou, sabe? Porque assim, nós somos vetores, né? Dessa necessidade de ampliar o bem-estar das pessoas. Isso é um mandato social que a gente tem, né? Então, os profissionais de saúde que nos assistem, e até mesmo você que está assistindo, né, profissional da saúde, né, eu convido a você, então, a disseminar esses conceitos, essas ideias e ficar atento, principalmente, né, com as pessoas que estão próximas a você. Porque, como toda doença, e aí não é só quando a gente está falando de síndromes, de transtornos mentais, né? Qualquer doença, qualquer alteração patológica do indivíduo, quanto mais rápido a gente intervir, com certeza a nossa chance de êxito terapêutico será exponencialmente maior, tá? Então, agradeço muito, obrigado, pessoal. E, Marina, quando você quiser, é só me convidar que eu tô pronto para vir, hein? Opa, já tô elaborando uns 3, 4 temas aí pra gente. Legal. Muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado e que acompanhem a gente nos próximos episódios. Tchau. Tchau, tchau.